Sabe aquela sensação de peso no peito que veio agora há pouco? Aquela inquietação que te impede de simplesmente passar para o próximo vídeo. Isso não é coincidência, é uma confirmação. Fique aqui, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a única coisa que vai fazer sentido em tudo que você viveu nos últimos anos. Existe um propósito sobre a sua vida que não pode mais esperar. E hoje, o céu liberou a orientação que estava guardada especificamente para este momento. Se você já se sentiu ocupado, mas vazio, se já fez tudo direitinho e ainda assim se sentiu perdido, se já orou e sentiu que a oração batia no teto e voltava sem resposta, então este vídeo foi feito para você. Fique até o final, porque a 7ª orientação que vou compartilhar aqui é a que mais vai transformar a sua próxima década. E eu prometo que você vai sair daqui diferente de como entrou. Esse cansaço que você sente tem um nome. Vou começar sendo direto com você, porque você merece honestidade. Esse cansaço não é fraqueza, não é falta de fé, não é sinal de que você errou o caminho. Esse cansaço tem um nome. É o peso de carregar um chamado que ainda não foi completamente revelado. Você já tentou explicar sua visão para alguém e a pessoa olhou para você como se você estivesse falando grego? Você já sentiu que existe algo maior dentro de você, mas não conseguia colocar em palavras? Já sorriu em uma reunião de família ou no trabalho, enquanto por dentro carregava uma pressão que ninguém ao seu redor conseguia enxergar? Isso não é loucura. É o sinal clássico de alguém que foi chamado para algo que ainda não chegou ao ponto de ser revelado completamente. E existe uma razão muito específica para isso, que vou explicar em detalhes daqui a pouco. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como Deus opera com as pessoas que Ele escolheu para algo significativo. Deus não descarta, Deus prepara. E o processo de preparação quase sempre para... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Essa punição para quem está vivendo ele por dentro. Essa confusão entre punição e preparação é um dos maiores enganos espirituais que existe. E ele afeta especialmente quem já passou dos 35 anos, quem já tem uma história na fé, quem já serviu na igreja, quem já orou, quem já abriu mão de coisas pelo reino. Você olha para a sua vida e faz as contas. Eu fiz tudo certo. Servi com fidelidade. Abri mão de conforto. Confiei quando não havia garantia. E ainda assim, as portas que deveriam estar abertas continuam fechadas. As promessas que pareciam certas ainda não se cumpriram. O reconhecimento que deveria ter chegado ainda não veio. E aí vem a pergunta mais dolorosa: será que eu errei? Será que estou sendo punido? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu preciso te dizer isso com toda clareza. Não, você não está sendo punido. Você está sendo fortalecido. Existe uma diferença enorme entre punição e preparação. E ela está nos detalhes de como você se sente por dentro. Punição dispersa. Ela deixa a pessoa fragmentada, sem direção,
sem foco, sem senso de pertencimento. Preparação tem peso, mas tem direção. Ela aperta, mas não destrói. Ela pressiona, mas mantém você funcional. Ela isola, mas não abandona. Você consegue trabalhar, consegue amar sua família, consegue servir, mas sente que algo ainda está sendo forjado dentro de você. Esse sentimento de estar quase lá, mas ainda não. Esse é o sentimento de quem está na reta final da preparação. E esse momento, exatamente este, é o que o céu chama de realocação divina. Realocação divina não é correção. Não é sinal de que você estava errado antes. É promoção de nível. Pensa assim, quando um jogador de futebol se destaca nas categorias de base, o técnico não o mantém ali como punição. Ele o promove para o time principal, com mais desafio, mais responsabilidade, mais exposição. Isso não significa que o jogador falhou nas categorias anteriores. Significa que ele provou que pode mais. Deus opera exatamente assim com os seus escolhidos. Quando ele realoca você, está dizendo algo muito específico. Você provou ser fiel onde estava. Agora posso confiar em você com mais. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Quando Deus vai confiar em você com mais, o processo de preparação para esse nível maior é proporcionalmente mais intenso. Unção maior requer uma estrutura mais forte para sustentá-la. Influência maior requer raízes mais profundas para não te derrubar quando a pressão vier. É por isso que, na estação de realocação, o conforto para de satisfazer. As distrações, que antes funcionavam como válvula de escape, já não funcionam mais. O que antes era suficiente agora parece vazio. Isso não é ingratidão. É o seu espírito avisando que você cresceu além daquele nível, que você foi chamado para mais, e o céu agora libera as orientações específicas para essa estação. 7 orientações divinas que vão clarear o caminho, eliminar a confusão e te colocar em alinhamento com o que Deus está fazendo na sua vida agora. Fica aqui comigo, porque a primeira orientação já vai mudar como você olha para o seu dia amanhã de manhã. Primeira orientação: o fim do foco disperso. Sua temporada de tentar fazer tudo ao mesmo tempo acabou. Esse é um dos padrões mais comuns em pessoas chamadas para coisas grandes. Elas têm uma capacidade acima da média, enxergam possibilidades onde outros não veem e, por isso, assumem múltiplas responsabilidades ao mesmo tempo, tentando dar conta de tudo. Você conhece esse padrão na sua própria vida. Você é a pessoa para quem todos ligam quando precisam de ajuda. Você assume compromissos em várias frentes ao mesmo tempo. Você está em múltiplos grupos, múltiplos projetos, múltiplas responsabilidades e no final do dia sente que deu muito, mas avançou pouco. Isso não é problema de gestão de tempo, é um problema de atribuição mal definida. Deus está estreitando o seu foco agora. Ele está te levando de muitas coisas para uma coisa. Não porque as outras coisas eram erradas, mas porque a sua missão principal requer concentração total. A dispersão que você sentia até agora era parte da estação anterior. Nesta nova estação, o que antes era opcional se torna ilegal no espírito. O céu não está pedindo equilíbrio entre 1000 coisas. Está exigindo obediência em uma coisa específica. E aqui está a pergunta que quero que você carregue com você. Se você tivesse que escolher apenas uma coisa para fazer pelo resto da sua vida, uma coisa que, se feita com excelência, tornaria todas as outras coisas menos necessárias, o que seria? A resposta que surgiu primeiro na sua mente, antes da lógica, antes do medo, antes da dúvida, essa é a pista que o céu está te dando. Segunda orientação: seus relacionamentos vão ser testados. Nem todos que começaram essa jornada com você vão para a próxima fase. Isso é duro de ouvir,
Mas é verdade, e você já sentiu isso acontecer na sua vida. Pessoas que você amava profundamente, com quem você dividiu batalhas, em quem você confiou, de repente começaram a se afastar. Ou pior, começaram a questionar suas decisões, minimizar seus sonhos, te comparar com quem você era antes. Isso não é coincidência, é seleção divina. Deus não leva todo mundo para todos os lugares. Alguns relacionamentos são para uma estação específica. Quando a estação muda, o relacionamento cumpriu o propósito dele. Insistir em mantê-lo à força é como tentar usar roupa de criança num corpo de adulto. Não é a roupa que está errada, é que você cresceu. A dor do afastamento é real, a saudade é legítima. O luto de um relacionamento que mudou é necessário e precisa ser vivido, mas não pode ser autorizado a te paralisar. Presta atenção nas pessoas ao seu redor agora. Quem celebra quando você avança? Quem fica quieto ou muda de assunto quando você fala sobre seus sonhos? Quem te encoraja a ir além e quem sutil e gentilmente te convence a ficar onde está? Essa análise não é julgamento, é discernimento. E discernimento é uma das ferramentas mais importantes nessa nova estação. E essa análise não é julgamento, é discernimento, uma das ferramentas mais preciosas nessa nova estação que se abre. Terceira instrução: a oração muda de forma. Você já notou que o jeito como você orava antes não funciona mais como antes? Antes, a oração era uma lista, você vinha diante de Deus com pedidos, necessidades, súplicas. E isso era correto para aquela fase. Mas agora, nessa nova estação, Deus está te chamando para um formato diferente de comunicação com Ele. Menos petição, mais escuta. A maioria das pessoas em confusão espiritual não está confusa porque Deus não fala. Está confusa porque fala tanto que não ouve. Existe um tipo de silêncio que apavora muita gente. O silêncio diante de Deus. Sem agenda, sem lista, sem palavras ensaiadas. Apenas presença. Esse tipo de oração é o que abre os canais de revelação que a oração de pedido sozinha não alcança. É nesse silêncio que a visão clareia. É nesse espaço que as instruções chegam. É nessa quietude que você começa a distinguir entre a voz do medo e a voz do Espírito. Deus não está distante. Você é que talvez esteja barulhento demais para ouvi-lo. Experimente. Nos próximos 7 dias, reserve 10 minutos do seu dia só para ficar em silêncio diante de Deus. Sem pedir, sem falar, apenas presente. E observe o que começa a se clarear dentro de você. Quarta instrução: sua identidade não está nos seus resultados. Este talvez seja o ponto mais profundo e também o mais doloroso. Muitos escolhidos de Deus, especialmente os que cresceram numa cultura religiosa focada em resultados, aprenderam muitas vezes, sem perceber, a associar o amor de Deus com o seu desempenho. Quando as coisas vão bem, Deus está satisfeito. Quando as coisas emperram, algo está errado com eles. Essa mentalidade destrói por dentro. Você passou anos medindo seu valor espiritual pelos seus frutos visíveis, pelo tamanho do que construiu, pelo reconhecimento que recebeu, pela aprovação das pessoas ao redor. E quando esses resultados não vieram no ritmo esperado, você começou a questionar sua própria identidade. Mas a identidade de um escolhido não é construída sobre o que ele produz. É construída sobre quem ele é diante de Deus. E quem você é? Você é filho, você é amado, você é aprovado, não porque você performou bem, não porque nunca falhou, mas porque Deus, na soberania dele, colocou um chamado sobre a sua vida antes mesmo de você fazer qualquer coisa para merecer. A realocação que está acontecendo agora tem uma parte externa, com novas oportunidades, portas e relacionamentos. Mas a parte mais crucial é interna. A reconstrução da sua identidade sobre uma base que nenhum fracasso consegue derrubar. Quinta instrução:
A área financeira está sendo reordenada. Vou falar sobre dinheiro, porque é necessário. Muita gente chamada para um propósito espiritual significativo desenvolveu, ao longo dos anos, uma relação complicada com as finanças. Ou porque aprendeu que dinheiro e espiritualidade não combinam, ou porque viveu ciclos de abundância e escassez que criaram uma insegurança profunda, ou porque tentou empreender em projetos ligados ao chamado e não viu o retorno esperado. E agora, nessa estação de realocação, Deus está reordenando essa área também. Reordenamento financeiro não significa que o dinheiro vai chover do céu amanhã cedo. Significa que a sua mentalidade sobre provisão será transformada. Significa que as estratégias que você usava antes serão substituídas por estratégias alinhadas com o seu novo nível. Significa que Deus vai fechar algumas fontes que te mantinham confortável, mas te prendiam num patamar abaixo do seu chamado, para abrir fontes que sustentam a missão que Ele está colocando nas suas mãos. Isso vai exigir coragem. Vai exigir confiança quando os números ainda não confirmarem. Vai exigir que você haja a partir da visão, não a partir do saldo da conta. Mas aqui está a promessa embutida nessa instrução. Deus não te dá uma missão sem a provisão para cumpri-la. Ele não chama sem equipar. E o reordenamento financeiro que você está vivendo não é abandono. É o preparo da estrutura de sustentação para o que está por vir. Sexta instrução. Sua saúde é sagrada. Tem uma conversa que o meio espiritual frequentemente evita, e eu não vou evitar. A saúde do seu corpo importa para o cumprimento do seu propósito. Você não consegue carregar uma unção pesada num corpo negligenciado. Você não consegue sustentar a intensidade do chamado sobre a sua vida sem cuidar da estrutura física que o carrega. Quantas pessoas você conhece que tinham um propósito claro, uma missão evidente, mas foram derrubadas, não por falta de fé, mas por falta de cuidado com a saúde? O estresse crônico, o sono insuficiente, a alimentação que não sustenta, o sedentarismo que se acumula, esses não são problemas menores, são sabotadores do propósito. Nessa nova estação, Deus está te chamando a tratar seu corpo como o templo que ele é, não por vaidade, não por performance, mas porque você tem uma missão que vai exigir energia, disposição, clareza mental e longevidade. Cuide de você, durma, mova seu corpo, coma com consciência, vá ao médico, faça os exames que você tem adiado, trate as dores que você aprendeu a ignorar. Seu corpo é o veículo pelo qual seu propósito se manifesta aqui na Terra. Trate-o com a seriedade que essa função exige. Sétima instrução. A revelação que muda tudo. Chegamos à sétima instrução. E eu disse desde o começo que essa seria a mais importante. Então preste muita atenção no que vou dizer agora. O único propósito que Deus exige que você cumpra antes de tudo, a coisa que está por trás das outras 6 instruções, a base sobre a qual toda a realocação divina está sendo construída, é esta: conhecê-lo a Ele. Não conhecer o seu chamado, não conhecer o seu dom, não conhecer o seu potencial, conhecer a Ele. Isso parece simples demais, pode até parecer óbvio, mas deixa eu te mostrar porque essa é a instrução mais revolucionária de todas. A maioria das pessoas em confusão espiritual está confusa porque colocou o propósito na frente da presença. Colocou o chamado na frente do chamador. Está tão focada em descobrir o que deve fazer que esqueceu de aprofundar quem ela é com Deus. E aí acontece o seguinte: você corre atrás de confirmações. Você busca validação em homens e mulheres de Deus, em palavras proféticas, em sinais externos. Você sente que precisa de alguém que te diga o que Deus já colocou dentro de você. Porque a intimidade com Ele ainda não chegou ao nível em que você consegue ouvir e confiar na voz dele diretamente. Jesus disse algo que é a chave de tudo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro. Ele não disse que a vida eterna era conhecer o plano, não era conhecer o propósito, era conhecê-lo a Ele. Quando você conhece Deus de verdade, profundamente, intimamente, o propósito deixa de ser uma pergunta angustiante. Ele se revela como consequência natural de quem você se tornou na presença dele. O que acontece quando você para de correr atrás do propósito? Existe um paradoxo que poucos falam abertamente no meio espiritual, mas que quem já viveu reconhece imediatamente. Quanto mais você corre atrás do propósito, mais ele parece escapar. E quando você para de correr e começa a aprofundar a sua relação com Deus, o propósito começa a te encontrar. Isso não é misticismo vago, é um princípio espiritual com base concreta. Quando você está obcecado em descobrir o seu chamado, você está, na prática, colocando o chamado acima de Deus. Você está dizendo, mesmo sem perceber, Deus, me dá o mapa e eu vou por conta própria. Eu preciso saber para onde vou antes de confiar em Ti completamente. Mas Deus não opera assim. Ele não entrega o mapa completo antes de você caminhar. Ele revela o caminho passo a passo, conforme você avança na intimidade com Ele. Pensa na vida de Abraão. Deus não disse para onde ele ia antes de ele sair. Disse só para sair. E foi no caminhar que a revelação foi chegando. Pensa em Moisés. 40 anos no deserto antes de ouvir a voz da sarça ardente. 40 anos que pareciam abandono e eram preparação. Pensa em José. Da cova à prisão, da prisão ao palácio. Cada etapa que parecia retrocesso era, na verdade, a rota exata que levava ao destino. O padrão de Deus é consistente ao longo de toda a Escritura. Ele prepara antes de posicionar. Ele forma antes de lançar. Ele aprofunda antes de elevar. E a formação sempre acontece na intimidade, não na atividade. A armadilha da espiritualidade performática. Preciso te falar sobre algo que muita gente que cresce em ambiente religioso desenvolve sem perceber. A espiritualidade performática. É quando você aprende, ao longo dos anos, a fazer tudo certo do lado de fora, enquanto por dentro existe uma distância enorme entre você e Deus. Você sabe as orações certas, sabe as palavras que soam espirituais, sabe como agir no meio da igreja, no grupo de oração, na célula. Mas quando você fecha a porta do quarto e fica sozinho com Deus, existe um silêncio desconfortável. Uma sensação de que você não sabe muito bem como ser você mesmo diante dele. Sem plateia, sem o papel que você aprendeu a desempenhar. Isso é mais comum do que parece. E não é motivo de vergonha, é motivo de honestidade. A espiritualidade performática não sustenta um chamado de longa distância. Ela aguenta por um tempo, mas eventualmente a pressão do chamado vai expor a diferença entre o que você aparenta e o que você realmente tem por dentro. É por isso que tantas pessoas que começaram bem no ministério, no negócio, no propósito, acabaram desmoronando no meio do caminho. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas porque a estrutura interna não foi construída com a mesma intensidade com que a estrutura externa foi erguida. Deus está te convidando agora para algo mais real do que performance. Ele está te convidando para a autenticidade radical diante dele, para largar a máscara espiritual e aparecer diante dele como você realmente é. Com as dúvidas, com os medos, com as perguntas sem resposta, com a exaustão, com a raiva às vezes, com a confusão. Essa é a oração que move o coração de Deus. Não a oração bonita, a oração verdadeira. Deixa eu trazer aqui um dado que vai te surpreender. Pesquisas em psicologia positiva, especialmente as desenvolvidas por Viktor Frankl e depois expandidas por estudiosos como Martin Seligman, mostram que o ser humano consegue suportar quase qualquer situação externa desde que tenha um sentido claro de propósito. Frankl demonstrou isso de forma brutal nos campos de concentração.
Os prisioneiros que sobreviviam psicologicamente eram, na maioria, aqueles que conseguiam manter uma razão para continuar existindo. No Brasil, estudos sobre bem-estar subjetivo identificam que o senso de propósito é um dos fatores mais diretamente ligados à qualidade de vida entre adultos acima de 35 anos. Mais que renda, mais que status, mais que segurança material. Isso significa que a busca que você sente por dentro, essa necessidade de entender para que você está aqui e o que deve fazer com o tempo que tem, não é uma crise espiritual passageira. É uma necessidade humana fundamental, confirmada pela neurociência e pela psicologia. Quando você não tem clareza de propósito, seu sistema nervoso responde como se estivesse em perigo. O cortisol aumenta, a ansiedade cresce, o sono se fragmenta, a motivação desaparece. Não porque você está fraco, mas porque seu organismo foi projetado para funcionar em direção a algo maior que a simples sobrevivência. E aqui está onde a espiritualidade e a ciência se encontram. O propósito que Deus colocou dentro de você não é só uma questão teológica. É também a chave para a sua saúde mental, emocional e física. Quando você está alinhado com seu chamado, tudo funciona melhor. Você dorme melhor, pensa com mais clareza, tem mais energia, se relaciona com mais qualidade, toma decisões com mais sabedoria. O propósito não é um luxo espiritual, é uma necessidade humana. E Deus, que te criou, sabia disso quando te colocou aqui. Muitas pessoas estão vivendo a realocação divina sem reconhecer os sinais. Ficam esperando um momento dramático, uma voz audível, um sonho espetacular. E enquanto esperam, perdem os sinais sutis que Deus está colocando no caminho delas. Deixa eu te dar os sinais concretos de que sua realocação já começou. O primeiro sinal é a insatisfação crescente com o nível atual. Aquilo que antes te satisfazia já não satisfaz mais. Você consegue fazer o que sempre fez, mas sente que está fazendo mecânico, sem a mesma energia de antes. Isso não é burnout. É seu espírito recusando se contentar com um nível que você já superou. O segundo sinal são as portas que fecham sem explicação lógica. Oportunidades que pareciam certas não se concretizaram. Projetos que pareciam sólidos foram encerrados. Relacionamentos que pareciam permanentes foram desfeitos. Na hora, parece perda. Com o tempo, você percebe que eram caminhos que levariam para o lugar errado. O terceiro sinal é a atração por um território novo. Um assunto que você nunca estudou começou a despertar interesse inexplicável. Uma área que você nunca considerou começou a aparecer na sua vida de formas diferentes. Uma conexão com um tipo de pessoa diferente do seu círculo habitual começou a se formar. Esse não é acaso, é Deus expandindo seu mapa. O quarto sinal é a intensificação do desconforto com a injustiça e o superficial. Você está ficando menos tolerante com conversas vazias, com ambientes que não têm substância, com relacionamentos que são só fachada. Isso não é arrogância, é seu nível de discernimento aumentando. O quinto sinal é a sensação de urgência sem pressa, um senso interno de que algo precisa acontecer, mas ao mesmo tempo uma paz que não deixa você entrar em pânico, urgência e paz ao mesmo tempo. Esse é o ritmo do espírito. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, a realocação não está vindo, ela já começou. Você está no meio dela agora. Preciso falar com você sobre algo que pesa no coração de muita gente que está nessa estação, mas que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Às vezes, a espera parece injusta. Você olha para pessoas ao seu redor que parecem ter menos fé, menos dedicação, menos entrega e vê elas avançando enquanto você continua parado. Você vê portas abrindo para quem não se preparou tanto.
Você vê colheitas chegando para quem não plantou com a mesma seriedade que você. E por dentro surge uma pergunta que você tem vergonha de admitir. Deus, isso é justo? Eu preciso te dizer, essa pergunta não é falta de fé, é honestidade humana. E Deus não se ofende com honestidade, ele se ofende com hipocrisia. O Salmo 73 foi escrito exatamente sobre esse sentimento. O salmista Asaf chegou a dizer que tinha purificado seu coração em vão, porque os ímpios prosperavam enquanto ele sofria. Ele estava tão perturbado que quase tropeçou, até que entrou no santuário de Deus e a perspectiva mudou completamente. O que mudou para Asaf foi o ângulo de visão. Ele estava comparando seu processo com o resultado visível dos outros. E isso sempre vai gerar confusão, porque você nunca tem acesso ao processo interno de outra pessoa. Você vê o capítulo da vitória dela sem ter lido os capítulos da luta. Sua espera não é atraso, é timing divino. E timing divino não é lento, é preciso. Deus não está atrasado em relação ao seu plano para a sua vida. Ele está exatamente no prazo certo, mesmo quando o prazo não faz sentido para a sua lógica humana. O que o céu pede de você nessa hora não é que você entenda, é que você confie. Tudo que eu compartilhei aqui hoje não é teoria. É um mapa prático para a estação que você está vivendo agora. As 7 instruções são um processo. E como todo processo, ele começa com um primeiro passo. Qual das 7 instruções tocou mais fundo em você hoje? Qual delas você sentiu que estava falando diretamente para a sua situação atual? Essa é a instrução pela qual você começa. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você não precisa ter clareza total antes de dar o primeiro passo. Você só precisa dar o próximo passo com o que você tem agora. A névoa que você sente não vai se dissipar antes de você começar a caminhar. Ela se dissipa no caminho. A clareza vem em movimento, não na espera. E aqui está a promessa que eu quero deixar com você. O que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Aquele chamado que você sente por dentro, aquela inquietação que não te deixa se contentar com o ordinário, aquela visão que às vezes parece grande demais para ser real, tudo isso não é delírio. É semente divina esperando o solo certo para florescer. E esse solo está sendo preparado agora, nessa estação, nessa pressão, nesse processo. Você não chegou até aqui por acidente. Você não sobreviveu às traições, às perdas, às noites de dúvida, aos momentos em que tudo desmoronou por acaso. Você foi sustentado porque existe algo sobre sua vida que precisava ser protegido até que se manifestasse completamente. E o fato de você estar aqui, assistindo isso agora, ainda em pé, ainda crendo, ainda com aquela chama dentro de você mesmo, que às vezes ela pareça apenas uma brasa. Esse fato é a evidência mais poderosa de que o Deus que te chamou não te abandonou. Você foi escolhido. Não porque você é perfeito, não porque você nunca falhou, mas porque Deus, na sua soberania, viu algo em você que justificava o investimento de uma preparação desse nível. E agora, nessa nova estação, o chamado não pode mais ser contido. A unção não cabe mais no nível em que você estava. A mensagem que você carrega não pode mais ficar guardada. O céu te diz hoje: chega de esperar a versão perfeita de você para começar. Começa agora, com quem você é, com o que você tem, de onde você está. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja disponível. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já demonstrou que está. Você está presente. Você está ouvindo. Você está respondendo ao chamado. Isso é suficiente para começar. Se esse vídeo... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida.
Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.